É importantíssimo a gente pensar no futuro, porque nós temos uma fábrica de jogadores, né, de craques. Eu acho que dentro de campo, Rizek, a gente tem um limite, que é um limite imposto pela parte econômica. No futebol acaba o dinheiro sendo o senhor do negócio. Alto-falante Ronaldo Fenômeno e Felipe Melo mandaram a real sobre o futebol brasileiro após o título do Chelsea. Será que ainda dá para competir de igual para igual com os gigantes europeus? Fica com a gente, ativa o sininho e já deixa o like, porque o papo aqui é sério e direto. A gente perdeu muito tempo o futebol brasileiro parado, sem investimento em base, em desenvolvimento, sem investir nos nossos treinadores, sem investir nos árbitros, sem investir na indústria do futebol, no nosso produto futebol. Hoje a gente vê os clubes melhorando as suas gestões e evoluindo e a CBF ficou parado nisso. Ontem eu tive uma resenha muito boa com o presidente de saúde, que disse, inclusive, que já teve com o Romário também, batendo papo contigo, e eu achei muito legal, me deu uma tranquilidade maior, cara, porque ele tá querendo fazer muita coisa bacana, legal. Inclusive coisa que eu tinha no meu plano de governo, se desse certo a minha história da CBF, então eu fiquei mais animado, porque a gente, logicamente, tá chegando, falta um ano, não tem muita coisa que dá para mudar, né? O treinador, o Ancelotti, ele vai dar a cara dele, vai usar a experiência dele para melhorar o time, encaixar melhor os jogadores em cada posição e tal, mas assim, a gente precisa pensar no futuro, precisa pensar no longo prazo de investir nos estados brasileiros, com um centro de treinamento, que ele já inaugurou vai inaugurar outros tantos, e me coloquei à disposição dele para ajudar nessa revolução do futebol brasileiro. É importantíssimo a gente pensar no futuro, porque nós temos uma fábrica de jogadores, né, de craques. A gente precisa aumentar a nossa produção. Ronaldo criticou a falta de investimento nas categorias de base, na formação de técnicos, árbitros e na própria gestão dos clubes. O Botafogo passou de fase num grupo que parecia impossível. O Flamengo foi primeiro colocado no grupo que tinha o Chelsea. Ganhou de 3-1 do campeão do mundo, foi brilhante. O Palmeiras chegou até as quartas, o Fluminense chegou até a semifinal. Numa semifinal que do outro lado tinha os três últimos campeões de Champions. E Palmeiras e Fluminense caíram pro campeão. Exato. Então assim, eu acho que a participação brasileira, ela é excelente, sinceramente. Ela é excelente. Agora, o que dá para fazer melhor daqui a 4 ou 2 anos? O que vocês acham que é possível o futebol brasileiro se planejar, se preparar para daqui a 2 ou 4 anos? 2, porque eu tô contando que quem sabe o Gianni Infantino não faz isso a cada 2 anos. Eu acho que dentro de campo, Rizek, a gente tem um limite, que é um limite imposto pela parte econômica. O João Pedro, grande nome das finais e da semifinal, era do Fluminense. Ele podia estar do lado do Fluminense se a gente tivesse um futebol economicamente ainda mais sustentável, com mais grana, né? O Estevão não precisava ir para o novo campeão do mundo. Poderia permanecer por mais tempo no Palmeiras e reforçar ainda mais, e evoluir ainda mais. O Endrick, a dupla de ataque do Palmeiras aqui poderia ter sido o Estevão e Endrick. E o Endrick nem no banco do Real Madrid estava, quer dizer, está lesionado, mas a gente está vendo que ele ainda não se firmou lá. Então, eu acho que assim, a nossa evolução, ela passa muito... Tem um problema de economia, a nossa moeda em relação ao euro e ao dólar, ela é mais desvalorizada, e isso a gente não tem como, o futebol não tem o que fazer. Fluminense, a folha salarial do Fluminense representa 10% do gasto anual do Chelsea, 10%. Mas se a gente conseguir se organizar um pouco mais, conseguir fontes de renda ainda melhores, pelo menos tentar manter um pouco mais os bons jogadores. Alguns são inevitáveis. Você não vai... Uma joia de 18 anos, não tem como manter. Mas outros jogadores que são tão bons, como o Fluminense fez com o Arias, por exemplo, consegue manter por mais tempo. Então isso eu acho bacana. Se você conseguir manter o Arrascaeta no Flamengo mais tempo, sabe? E isso eu acho que dá a gente possibilidade de competir em alto nível. E você vê que eu tô sonhando alto, porque ter um brasileiro na semi eu já acho uma façanha absurda do futebol brasileiro. Dá para ir mais longe, Felipe, no próximo? O jogo de hoje demonstrou que sim, porque vai jogo a jogo, né? Tudo pode acontecer dentro de um jogo, dentro de uma partida. Agora, no futebol, acaba o dinheiro sendo o senhor do negócio. Você falou agora do Estevão, você deu alguns exemplos de alguns atletas que poderiam estar jogando em clubes brasileiros, como o próprio Endrick, o João Pedro, mas nós temos também o Enzo também, que poderia estar jogando no River Plate. Temos outros atletas também que poderiam estar Caicedo no Del Valle. Ou até no Brasil. Exatamente, ou até no Brasil. Então assim, eu acho que acaba sendo o dinheiro o senhor do negócio. Eu espero de verdade que consigam manter grandes craques no Brasil, né, nos clubes brasileiros, porque isso é muito bom para nós, é bom para o futebol brasileiro, e eu acho que quanto mais manter esses atletas, o nível aumenta para de repente a gente poder chegar numa competição como essa aqui e de repente chegar numa final, por que não,
bater campeão. Ou seja, dificilmente a gente vai ver um clube brasileiro voltando com o troféu, porque os clubes brasileiros estão organizados como nunca estiveram assim na sua história financeiramente. Olha a arrecadação do Flamengo, do Palmeiras, e a gente não vai chegar na arrecadação dos europeus, não vai chegar, né? É questão de economia, Mas você de vê mercado. que mesmo com essa distância toda, deu jogo. Deu jogo, então, se eu tô dizendo, Deu jogo. Eu acho que assim, a gente tem que saber que quando a gente vem para o Mundial de Clubes desse tamanho, a gente tem que curtir, desfrutar da competição, vibrar com os feitos dos nossos times, a classificação do Botafogo, o Fluminense mandar para casa o vice-campeão europeu, o Flamengo ter vencido o Chelsea da maneira como venceu, vibrar com esses feitos, valorizar o que eles fizeram aqui, porque ser campeão, cara, é muito difícil. Você tem que ganhar, passar de grupo, ganhar as oitavas, ganhar as quartas, a semi. São degraus muito altos para o nosso futebol escalar. Então a gente tem que aplaudir o que os brasileiros fizeram, porque nenhum deles fez feio aqui. É assim que eu vejo, pelo menos. Também acho, concordo plenamente, e acho que de alguma forma o nosso futebol sai daqui vencedor em termos de visibilidade para a Europa. Acho que de alguma forma o Campeonato Brasileiro vai passar a ser olhado de um outro jeito. Não é que vai transmitir na Europa toda, mas os caras vão falar, pô, aqueles times lá deram trabalho pra gente. Será que o que está se fazendo no Brasil que a gente não estava vendo? Felipe Melo destacou que o Brasil ainda é uma fábrica de craques, mas a moeda desvalorizada força os clubes a venderem talentos como João Pedro, Estevão e Endrick muito cedo. Né? A surpresa não é a vitória do Chelsea, a grande surpresa, pelo menos, não é o título do Chelsea. A gente falava aqui antes do jogo de 60% a 40%, 65% a 35%. Então, o Chelsea ser campeão não era algo tão improvável assim. Mas o baile que o Chelsea deu no PSG, especialmente no primeiro tempo, né? Criando tudo que criou, jogando da maneira como jogou, não deixando o PSG jogar futebol e criar chances, sobretudo no primeiro tempo, porque o segundo já é um segundo tempo condicionado, e aí mérito para o Sanches também, é um goleiro que é muito criticado e que acabou participando bem do jogo. Fez uma partidaça, jogou muito bem, mas assim, não dá para dizer que porque o Sanches fez boas defesas, o jogo do Chelsea tenha sido menos bom do que apontam esses 3-0. Os 3-0, acho que... E teve chance de fazer mais no segundo tempo, sim? O Dilep teve duas chances. O Dilep teve duas chances, o Donnarumma defende duas bolas que poderiam ter transformado em 5-0, então foi um baile do Chelsea no primeiro tempo, e isso Megafone, o futebol brasileiro ainda tem jeito, mas só se houver planejamento sério e compromisso com o futuro. Concorda com o que disseram Ronaldo e Felipe Melo? Deixa a tua opinião nos comentários. E claro, curte, compartilha e se inscreve no Radar da Bola. Aqui, a verdade do futebol é sem filtro.